Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. Eu sou o Herbert Mouzinho e este programa é transmitido pela TV Boas Novas e também pela Rádio Boas Novas FM 105,9 em Cabo Frio. No programa de hoje nós vamos falar sobre economia doméstica, finanças pessoais. Afinal de contas, estamos no final do ano e sabemos que esse é um período em que a gente acaba ficando um pouco mais descontrolado nos gastos por causa das festas de fim de ano, o que pode acabar sobrando para o ano posterior. Afinal de contas, a gente sabe que início de ano também vem aquelas contas que já são tradicionais, escola, impostos, etc. Bom, a gente vai ter hoje a ajuda do economista Gilberto Braga para tentar segurar um pouquinho os gastos e não entrar 2022 no vermelho. Olá, Gilberto, é um prazer, como sempre, recebê-lo aqui no Conversa Pública. Olá, Herbert, olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui de volta e poder conversar com vocês. Gilberto, a gente sabe que esse ano a inflação aí batendo a casa dos 10%, a ordem é fazer uma ceia de Natal um pouco mais econômica e criativa, não é? É verdade, Herbert. Você sabe que a inflação em relação à ceia de Natal está, em média, 30% mais caro. Você conhece alguém que teve isso de aumento no salário? Eu não conheço. Então, para o trabalhador normal, cidadão comum, que quer ter a sua festividade, quer confraternizar depois desse ano tão difícil, e agora com o avanço da vacinação, a gente espera poder reunir a família. Mas vai ter que ser algo mais comedido. Por quê? Porque com 30% de reajuste médio nos itens de Natal, não dá para fazer aquela ceia farta que muita gente estava acostumada. E aí, Herbert, as dicas que a gente dá são aquelas que a gente sempre pesquisa. E o nosso telespectador, o nosso ouvinte da Rádio Boas Novas em Cabo Frio, também vai ter que fazer a mesma coisa. Pesquisar, gastar um pouco o dedo aí na internet, rolando as páginas para encontrar as promoções, porque esse ano o que está valendo a pena é a carne de porco, ou seja, o porco ele está 10% mais barato do que no ano passado. Então, uma sugestão para quem pode, para quem gosta, para quem não tem restrições, é trocar o tradicional peru, o bacalhau, ou até mesmo alguns, né, que gostam de fazer churrasco de carne bovina no Natal, por um pernil, por exemplo, de porco, por um lombinho, que pode ter aí um preparo com as receitas caseiras e fica muito gostoso se for bem preparado. Então, itens importados como nozes, castanhas, azeites, bebidas alcoólicas para quem não tem restrições a elas, ficaram também muito puxados, mas todas as grandes redes de supermercados, atacadistas, eles têm produtos que a gente chama de trabalho, ou seja, que são determinadas marcas que eles importam com muita antecedência, fecham contratos volumosos, aí compram uma quantidade grande e conseguem vender por um preço mais barato. Então, para a ceia de Natal, a ideia é fazer substituições. Ah, mas, Gilberto, eu gosto muito do bacalhau. Então, se não dá para comprar o bacalhau de R$100, de cento e poucos reais, você pode comprar as tais lascas ou iscas de bacalhau e fazer uma receita com purê de batatas, fazer uma salada com grão de bico ou algo que você tenha o sabor do bacalhau, mas não vai ser aquele filé de bacalhau, aquela posta sem espinha, que custa muito caro, né? Aquele bacalhau de 3, 4 dedos que a gente vê expostos aí nas lojas mais sofisticadas. Então, é preciso usar essa criatividade. O morango, que é a fruta da época, né, muito presente no final do ano, já começou a baixar de preço, então já pode fazer aí uma ceia à base de frutas, combinando ameixas, né, tanto aquela ameixa mais escura quanto o pêssego, né, que também é uma fruta que aparece muito com preço convidativo nessa época, fazendo essas substituições. Ah, mas eu gosto de cereja. A cereja é muito cara. Ela é importada, não é fabricada no nosso país. Então, se usar a criatividade, consegue ter, viu, Herbert,
uma ceia de Natal mais em conta. Pois é, a gente tem uma ceia de Natal que ainda é muito baseada aí na cultura de outros países, o que faz com que a gente realmente tenha, na maioria das vezes, acabe recorrendo para esses alimentos que são importados. O fato de virem de fora explica o porquê desses preços tão altos, você falou aí em mais de 30%. E boa parte disso é o câmbio, né? Ou seja, aquilo que é comprado no exterior, você precisa comprar em dólares. Como o dólar disparou na pandemia, tudo fica mais caro na moeda que é utilizada nas transações internacionais. Então, dá preferência aos produtos brasileiros, ou que tenham menos interferência do câmbio. Isso é uma maneira de economizar também. A gente sempre fala também, Gilberto, em planejar a quantidade de comida que vai fazer numa ceia, por exemplo. Afinal de contas, se você compra menos, você também desperdiça menos. Com certeza. E não apenas isso que você está destacando, como também a possibilidade daquela ceia compartilhada, em que cada membro da família compra algum item ou prepara um prato, cada um leva um pouco da bebida, né? Então, quando a família é grande, você vai reunir todo o grupo, e esse ano, provavelmente, isso deve acontecer por conta de termos ficado afastados aí nos 2 últimos anos, ou pelo menos no ano passado, com certeza. Então, isso leva a uma tendência de que as pessoas vão aglomerar em família, né? Então, essa reunião, ela tende a ser aí também uma espécie de recomeço, de renovação de fé, de crença com relação aos novos tempos, de superação, de agradecimento, acima de tudo, a Deus, né? Então, eu acho que isso faz com que nós possamos também ser comedidos e mostrarmos, né, que, de alguma maneira, com as nossas atitudes, que nós aprendemos alguma lição desse período todo de pandemia, né, com relação aos nossos valores, com relação às extravagâncias, aos excessos. E é uma ceia de Natal mais comedida, uma ceia de Natal dividida, compartilhada entre aqueles que formam um núcleo familiar. Isso já é uma primeira grande demonstração, viu, Hélio? O nosso assunto de hoje é economia, a gente está falando aí sobre as finanças pessoais e a economia familiar para esse período de fim de ano. Nosso convidado é o economista Gilberto Braga. Gilberto, a gente sabe que, evidentemente, chega o Natal, todo mundo fica naquela expectativa por ganhar algum presente, né? E quem tem família grande sofre ainda mais porque tem que pensar nisso. Quais são as dicas para que a pessoa consiga gastar aí com eficiência ou gastar menos? Planejar, né? A gente sempre fala isso, o planejamento de Natal é aquele planejamento de lista, o 13º já pingou na mão de muita gente, a primeira parcela, a segunda vai ser paga agora em meados de dezembro, antes do Natal. Então, é importante você pagar as dívidas, colocar o orçamento equilibrado, ou seja, limpar o nome, quem fez aí rolo ao longo desse período de pandemia, tentar renegociar as dívidas, né? E tomar cuidado para não se endividar novamente, para já não começar o ano de 2022 no vermelho, devendo, com conta para pagar, sem saber de onde tirar os recursos. Então, o ideal é você montar um planejamento que a gente chama de um orçamento de guerra, né? Esse orçamento significa separar em caixinhas dinheiro para o Natal, dinheiro para as dívidas, dinheiro para as contas de início de ano, que você chamou a atenção. E lembrando que muita gente se enrola porque boa parte dos brasileiros aproveita esse período para tirar férias. Então, soma 13º com o salário do mês, com 1/3 de férias, com o salário das férias antecipados, esquecendo que depois, quando voltar a trabalhar, não vai receber, porque já recebeu de maneira antecipada. Então, tem uma época que você está com muito dinheiro, gasta muito, daqui a pouco falta. Então, esse orçamento significa você colocar todas as despesas regulares, fazer um orçamento numa caixinha separada, uma espécie de orçamento subordinado para o Natal. Então, eu vou dar presente, como você falou, coloco o nome de todas as pessoas e vejo quanto eu posso gastar com cada uma delas. Do lado de cada nome da lista, eu coloco lá João, Gilberto, Herbert,
Mariana, Carlinhos, Patrícia, e vou colocando X reais para cada um, e na hora que eu for comprar os presentes, se eu gastar mais ou menos, eu vou colocando do lado, né, a sobra ou o excesso. Por quê? No final, esses valores são referência. Mas se você gastou mais ou gastou menos porque encontrou um presente que custou um pouquinho mais caro, você sabe que você vai ter que compensar no outro presente de alguém, que você vai ter que pegar aquele valor de referência e encontrar um presente um pouquinho mais barato. Então, é esse jogo que faz com que a gente consiga sobreviver a esse período. E o grande dilema, viu, Heber, para te perguntar se você funciona assim, é a empolgação, né? Porque com dinheiro no bolso, você vai para as compras, você diz, eu mereço, eu já sofri tanto, eu trabalhei, eu ganhei, eu vou me dar de presente, e aí pisa no acelerador, gasta demais, compra aquilo que não precisa, compra na empolgação, e depois, na hora que chega a fatura do cartão de crédito, meu Deus, para que eu fui gastar tanto? Para que eu fui comprar isso? Podia ter, pelo menos, cortado esse daqui ou aquela outra despesa. Funciona assim com você? Eu confesso que eu me identifico muito com essa situação, porque quando chega fim de ano, você recebe férias, 13º, mais o salário, e aí você se acha rico e acaba passando um pouquinho dos limites. Eu imagino que a situação de muitos brasileiros, aqueles que estão aí, hoje a gente tem que dizer dessa forma, que estão com sorte de estarem empregados, deve ver essa situação, né? Você chega na sua conta bancária, está um pouco mais de dinheiro, você acha que pode sair gastando à vontade, e não é por aí, né? Na verdade, essa regularidade, né, fazer esse controle, deve ser o ano inteiro, mas ele é fundamental nessa época por conta de todos esses eventos que saem um pouco da média, né, porque você tem o 13º, você tem gastos de Natal, e daqui a pouco, né, como a gente já mencionou e você chamou a atenção na abertura, chega o IPTU, o IPVA de quem tem carro, a matrícula na escola, né? E com a inflação alta, isso tudo vai ser reajustado, ou seja, vem aí numa média de 8% a 10% de aumento em todas essas contas, e é o que a gente falou, muitos poucos estão conseguindo ter sequer a recomposição do salário com base na inflação. Então, a tendência na economia, e recentemente saiu uma pesquisa do IBGE falando isso, é a perda do poder aquisitivo médio do trabalhador brasileiro. Aqueles que se desempregados estão se reempregando, estão voltando para o mercado de trabalho ganhando menos. E os que estão empregados para manter o emprego, muitas vezes estão aceitando, concordando em continuar trabalhando sem aumento. Poucos são os que conseguiram aumentar a sua renda, ou por recomposição da inflação, ou porque trocaram de emprego, ou porque foram promovidos no emprego em que já estavam. Isso é a minoria. Gilberto, teve uma dica importante que você passou aí no início, em relação aos presentes, de anotar o nome de uma pessoa e outra e fazendo aquele orçamento. Essa é uma dica que vale, na verdade, para qualquer tipo de gasto que você vai ter ao longo do ano e anotando, porque muitas vezes a memória trai as nossas finanças. A gente sempre acha que tem mais dinheiro do que, na verdade, tem, levando em conta o que já gastou. É importante realmente, qualquer conta, por menor que seja, a gente anotar para ter uma visão geral daquilo que a gente está gastando e que ainda é possível gastar? Sim, com certeza, até porque com a pandemia, as vendas online, né, o chamado e-commerce, aumentou muito. E eu mesmo já me peguei outro dia olhando a fatura do cartão de crédito e fiquei, meu Deus do céu, eu não gastei. Isso aqui, esse valor aqui, e vinha uma loja do interior de uma determinada região do país, falei, eu nunca fui lá, eu não conheço esse lugar. Meu Deus do céu, o nome aqui disso aqui eu não conheço. O que eu posso ter pago lá? Liguei para a operadora do cartão de crédito. Ela disse, não, olha, foi o senhor que gastou porque foi autorizado por senha. E passou uns 3 dias, até que, de repente, eu lembrei que foi uma compra que eu tinha feito, de fato, pela internet, só que tinha uma marca até famosa, só que na hora da cobrança, aquilo saía com uma razão social, né, o nome da empresa,
não era associado à marca do produto, eu não lembrei que eu tinha comprado aquilo, né? E você compra na internet, você não sabe fisicamente de onde aquele produto vai ser remetido para a sua casa, para onde você recebeu. Então, esse controle é até importante para você não se perder, né? Mesmo que você saiba, porque com as compras feitas através do computador, é muito comum você receber de qualquer parte do país a encomenda, o produto que você adquiriu, e você não necessariamente associa aquilo, porque hoje tem o tal do marketplace. Você entra numa grande loja de departamentos, mas ela não é ela que está te vendendo. Quem te vende é uma outra empresa que está dentro desse mercado, né, desse marketplace, ou seja, ela hospeda, né, aquele produto, e ela faz uma espécie de ligar ponta a ponta. Ela liga o cliente, alguém que tem um produto que está procurando dentro do site, né, dentro da base dela, e ela, por não ter aquele produto, ela tem um parceiro. Então, às vezes, você compra na Magalu, na Americanas, no Ponto Frio, nas Casas Bahia, mas quem está te fornecendo não é nenhum desses nomes que eu falei. É uma outra empresa completamente diferente que só está aproveitando aquela base tecnológica para fazer a operação. Então, é muito fácil e cada vez mais comum você se perder, Heber. O nosso assunto de hoje é a economia nossa de todo dia, e o convidado é o economista Gilberto Braga. Gilberto, voltando a falar então aí desses gastos de fim de ano, é sempre bom a gente não deixar para a última hora, afinal de contas parece que quando vai chegando mais perto daquela data, os preços tendem a subir. É por aí? E não é, né, Herbert? Eu acho que presentes, esses itens que são mais caros, você podendo antecipar a compra, você tende a ter vantagem porque você tem mais opção de procura e com maior facilidade você tende a encontrar preços que sejam mais corretos, mais honestos e até menores. Entretanto, itens como itens de ceia, itens de supermercado, isso hoje está comprovado que existe uma concorrência muito grande e as ofertas, elas mudam, né, semanalmente ou até diariamente de acordo com a concorrência. Então, o empresário ele tem um olho no estoque e um olho no movimento da loja. Então, se está vendendo pouco determinado produto, ele tende a baixar o preço daquele item para que aquilo tenha mais saída, ele possa vender mais e ele não ter prejuízo, não ficar com o produto encalhado. Então, na prática, né, itens de supermercado, o importante é você buscar primeiro um supermercado, uma loja, onde você se identifique com relação ao que você consome. Não necessariamente a mais famosa, que anuncia mais, é a mais indicada para cada pessoa. Isso depende do seu perfil de consumo. Você tem um consumo de itens mais sofisticados, a loja mais barata não vai te atender, por exemplo, porque ela só tem de ter um produto mais em conta naqueles itens que ela anuncia no encarte, na televisão, no rádio. Então, é importante assim, olha, a carne ali está muito barata, mas eu sou vegano, então não adianta ir lá comprar carne. Então, eu tenho que buscar aquilo com o qual me identifico. O supermercado X tem sempre promoção, mas aquelas marcas que ele anuncia não são as da minha preferência. Então, para que eu vou lá? Se na hora de comprar eu vou querer comprar a marca que eu gosto e a marca que eu prefiro vai custar mais caro. Então, eu vou procurar um supermercado com o qual me identifique. A partir daí, você também fique em cima das promoções, né? Toda semana, eles estão mudando a relação de produtos em promoção e, se você dá preferência às grandes redes, você vai encontrar ao longo do período, em algum momento, algum item mais em conta. Não vou dizer barato, porque hoje não tem nada barato, mas alguma coisa que você consegue comprar, né? E também existe a possibilidade, para te devolver a palavra, dos atacados, né? Hoje também está na moda a compra por atacado,
embora nem sempre seja vantajoso, apesar do preço ser mais em conta, porque você é forçado a comprar uma quantidade grande de produtos, nem sempre você vai dar vazão ao consumo, ou seja, você não consegue consumir aquilo, sem contar que você faz um gasto antecipado. Se é um item que você, de fato, tem um consumo muito grande, vale a pena comprar no atacadão. Vou dar um exemplo aqui. Leite longa-vida. Olha, eu consumo muito leite na minha família, então eu vou lá, compro uma quantidade boa de leite. Agora, o leite tem a validade aí de 3 meses, aproximadamente. Comprou uma quantidade grande, não consumiu, você vai jogar leite fora. Então, é uma economia que pode sair caro. Então, tem que dosar para não achar que o atacadão também é a solução para tudo. Você tem que comprar a quantidade que você não apenas consiga utilizar, como também para não gastar demais, né? Porque mais quantidade significa maior gasto. É isso aí. Bom, Gilberto, a gente está chegando aqui no finalzinho do Conversa Pública de hoje. Eu quero, antes de te agradecer, que você deixasse aí, pedir que você deixasse aí um último recado para o pessoal sobre ter essa consciência, gastar, mas com consciência, ter um cuidado especial para que o próximo ano não comece aí, a gente não comece com as contas no vermelho. Olha, pessoal, a gente está saindo de um período mais grave da Covid, tem novas variantes, como essa Ômicron surgindo, não se sabe direito ao certo qual é o grau de letalidade, de gravidade, se as vacinas serão ou não eficazes com relação a isso. Eu acho que isso tudo, a gente já mencionou isso aqui de uma maneira muito rápida no programa de hoje, nos leva a uma grande reflexão da nossa relação com o dinheiro. Dinheiro é importante, dinheiro é bom, é lícito, todo mundo tem que ter, né? É natural que a gente queira ter bastante dinheiro, mas eu acho que a gente precisa refletir como gastar o dinheiro, como é que a gente se relaciona com ele. Não apenas essa pandemia nos leva a uma revisão de todos os nossos valores internos, pessoais, como também os valores materiais. Eu acho que a pandemia ela funciona como um freio de arrumação para a gente lembrar das pessoas próximas, dos parentes que nós perdemos. Eu acho que todos nós temos pelo menos um conhecido que faleceu de Covid. Então, nós temos que agradecer muito, elevar as nossas orações, os nossos pensamentos, por estarmos vivos, por estarmos aqui, por podermos estar discutindo o Natal e como passar por ele sem se endividar. Então, eu acho que a gente precisa ter aqui júbilo à vida, e o dinheiro tem que ser algo complementar na nossa vida, embora seja muito importante, ele não pode ser o principal. Não se endividar, eu acho que é uma atitude bastante firme, bastante responsável e que só pode nos trazer felicidade. Um abraço a todos e, se não nos vemos mais, um belo Natal e um 2022 com muita saúde, paz e muita fé. Um abraço a todos. Isso aí, Gilberto. Muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública, pelas belas palavras aí encerrando esta conversa tão produtiva e tão informativa. Bom, com isso encerramos a Conversa Pública de hoje, agradecendo também a vocês que nos acompanham pela TV Boas Novas e pela Rádio Boas Novas FM 105,9. Um grande abraço, até a próxima edição.